18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto. Boa noite para você que está ligado na 100,7, na sintonia certa, no melhor Mix do Brasil. Estamos começando mais uma edição do programa 18 horas e hoje é quinta-feira, dia 6 de maio de 2021. Vamos juntos com você e com as principais notícias do dia até às 7 da noite. Karime Leão, tudo bem? Boa noite. Hoje nós temos cortesia para o Circo, Karime. Exatamente, Carlão. Boa noite para você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. Exatamente, temos aí 2 pares de convite para o espetáculo do Circo Marcos Rota. Acontece aqui em Manaus. E para você que nos acompanha pelo aplicativo Mano, é só interagir, conversar com a gente, né? Falar sobre as matérias, sobre os assuntos que estamos tratando aqui, que no final do programa a gente anuncia os vencedores. Ok, Karime Leão, vamos falar de uma nova vacina, hein? Vacina hoje deve ser o produto mais desejado, ou, né, um dos, pelo menos, é mais desejado aí no mundo. E aí tá vindo aí uma nova vacina aí da Rússia, Karime. Hoje a Rússia registrou uma vacina de dose única contra a Covid-19 com eficácia de 79% e é a Sputnik, só que é a Sputnik Light, Karime. Adoro! Bom, a terceira fase de testes foi lançada em fevereiro e está em andamento na Rússia, Emirados Árabes Unidos, Gana e outros países. E envolve 7 mil voluntários. Os resultados preliminares devem sair ainda este mês. E até agora, nenhum evento adverso foi relatado. Um outro detalhe sobre vacina. A Alemanha liberou hoje a vacinação para adolescentes a partir de 12 anos com a AstraZeneca. Ok, estão adiantados lá, hein, Karime Olha aí, Leão? 12 anos já. 6 e 2, boa noite para você em 100,7. 18 horas. E hoje no 18 horas, a repercussão da entrevista do vice-governador Carlos Almeida, que culpa o governador Wilson Lima pela crise de oxigênio aqui no estado. Vamos falar também sobre a operação de combate ao crime organizado, que prendeu policiais suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas aqui em Manaus. E direto de Brasília, os destaques de hoje na CPI da pandemia lá no Senado Federal. E hoje também caridade com dinheiro do contribuinte. A Associação de Deputados e Ex-Deputados do Amazonas recebeu quase 3 milhões de reais em emendas parlamentares para comprar e distribuir cestas básicas. Essas e outras notícias e os principais destaques do dia você confere a partir de agora. Vamos juntos até às 7 da noite, mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. O assunto do dia foi a entrevista bomba que o vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida, deu ao jornal Folha de São Paulo, culpando aí o governador Wilson Lima pela crise de oxigênio. Além disso, segundo o vice-governador, o alinhamento entre Wilson Lima e Bolsonaro, presidente da República, sobre a política de imunidade de rebanho, levou Manaus aí ao colapso da saúde. Bom, vale lembrar que Carlos Almeida e Wilson Lima foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República no esquema de superfaturamento na compra de ventiladores pulmonares inadequados para pacientes de Covid-19. A repórter Odiné Araújo acompanhou a repercussão dessa entrevista e traz mais detalhes pra gente agora. O vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida Filho, ainda não disparou toda a sua artilharia contra seu ex-aliado político, o governador do Amazonas, Wilson Lima. Depois da nota publicada em suas redes sociais na semana passada, após a acusação pela Procuradoria-Geral da República de fazer parte de uma organização criminosa junto com o Wilson Lima, devido à compra superfaturada de ventiladores pulmonares inadequados, Carlos Almeida voltou a criticar o governo do estado. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o vice-governador do Amazonas disse que o alinhamento de Wilson Lima com a política de imunidade de rebanho do presidente Jair Bolsonaro na pandemia transformou Manaus em um laboratório gerador da nova cepa, a P1, que matou quase 13 mil pessoas no estado. A imunidade de rebanho é uma tese defendida pelo presidente da República, segundo a qual a contaminação generalizada da população deixaria mais gente imune ao coronavírus, evitando medidas
notícias ruins para a economia, como o fechamento do comércio. Essa questão, inclusive, na avaliação do pesquisador da Universidade Federal do Amazonas, Alexander Steinmetz, tem que ser a primeira investigada pela CPI da Covid no Senado. Então, em primeiro lugar, é preciso se investigar a promoção da imunidade de rebanho por contaminação, né, que parece ser uma estratégia do governo federal para tentar vencer a Covid. Essa estratégia não funciona e é também antiética, né, pelo grande número de mortes que ela acarreta, né. A única imunidade de rebanho possível, efetiva e eticamente aceitável é a vacinação. Rompido há quase um ano com Wilson Lima, o vice Carlos Almeida ainda afirmou que a crise de oxigênio no início do ano foi de responsabilidade total do governador. Segundo a reportagem, Carlos Almeida disse também que o Wilson Lima só acionou o governo federal quando o cenário já era de terra arrasada e que a empresa White Martins avisou com antecedência sobre o estouro no abastecimento de oxigênio para tratar pacientes. A crise do oxigênio no Amazonas é um dos temas que será investigado pela CPI. O vice-governador disse à Folha de São Paulo que está à disposição da CPI do Senado. Carlos Almeida Filho foi investigado no caso da compra de respiradores no estado, mas não foi indiciado pela Polícia Federal por falta de provas. A Procuradoria-Geral da República, no entanto, o denunciou por organização criminosa junto com o governador Wilson Lima e outros integrantes do governo do estado. Tentamos ouvir o vice-governador Carlos Almeida Filho, mas até o fechamento da reportagem, a assessoria dele não enviou resposta. Já o governo do Amazonas informou por meio de nota que as afirmações feitas pelo vice-governador Carlos Almeida Filho não têm qualquer fundamento, tanto que ao longo de um ano de pandemia, o governo do estado emitiu dezenas de decretos com medidas de restrições e de distanciamento social. Além disso, o Amazonas se tornou um dos estados que mais vacinou contra a Covid-19, segundo a nota. Odinei Araújo para o 18 horas. E o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, apresentou requerimento na CPI da Covid para ouvir o vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida Filho. Para o pedido, o senador teve como base a entrevista do vice-governador para o jornal A Folha de São Paulo e classificou as declarações como gravíssimas. O senador aponta a aliança entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador Wilson Lima na estratégia de uma imunidade de rebanho para enfrentar a Covid-19. E o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, pediu celeridade na aprovação desta convocação. Ali na reportagem, o vice-governador do Amazonas afirma claramente que o governador Wilson Lima é o responsável direto pelo caos que transformou Manaus em um laboratório que gerou a nova cepa de Covid-19 e matou milhares de pessoas. As declarações do vice-governador só confirmam o que a gente aqui do jornalismo do 18 horas sempre denunciou. A gestão do governador Wilson Lima no combate à pandemia foi desastrosa e responsável direta pelo colapso no sistema de saúde que levou à morte milhares de amazonenses. Foi por conta dessa gestão que o Amazonas alcançou a maior taxa de mortalidade por Covid-19 do mundo, chegando a ser o dobro da média nacional. Não faltou dinheiro, foi competência para enfrentar a pandemia, como bem disse o ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta. Karen Milhão, e digo mais, hein? Foi incompetente na gestão e muito competente aí nos atos de corrupção. As denúncias que fizemos aqui no 18 horas foram confirmadas pela Procuradoria da República e já foram apresentadas em processo no Superior Tribunal de Justiça. Não há dúvida de que o vice-governador Carlos Almeida, que foi o secretário de Saúde nessa gestão, tem muito a esclarecer na CPI da pandemia, sim, e revelar detalhes até hoje desconhecidos de todos, como, por exemplo, o custo para o governo do estado para blindar o governador lá na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. A caixa de Pandora começa a ser aberta e certamente teremos muitas novidades. Você está ouvindo 18 horas. E agora vamos saber o que foi destaque hoje na CPI da pandemia do Senado Federal com o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos, que conversa agora ao vivo com a gente. Boa noite, Carlos Eduardo. O que temos de novidade aí em Brasília? Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite. Boa noite a todos que nos ouvem na Rádio Mix Manaus.
Aqui em Brasília, o clima esquentou no Senado Federal, como vocês disseram. Hoje foi o dia em que o governo sentou à mesa da CPI da Covid-19. O ministro da Saúde, Dr. Marcelo Queiroga, falou do trabalho dele, que completa 40 dias, com foco total nas vacinas e no Plano Nacional de Imunização. Por ser um cargo estratégico no governo, houve inicialmente, no início da manhã e parte da tarde, muito bate-boca entre os senadores, diversas tentativas de obstrução dos trabalhos por parte do governo, para proteger o ministro. O ministro se limitou a falar somente do trabalho dele e sobre a atuação do Ministério da Saúde no combate à pandemia, evitando falar do trabalho dos seus antecessores, no caso Mandetta, o Nelson Teich e o general Pazuello. Nesse ponto ele foi muito bem orientado, gente. Porém, algumas respostas dele chamaram a atenção dos senadores. Mesmo ele tentando cercado de todos os lados, ele fez algumas respostas evasivas, mas ele foi pego ali no contrapé. A polêmica girou em torno da cloroquina, o medicamento defendido pelo presidente Jair Bolsonaro para o tratamento da Covid-19. Marcelo Queiroga inicialmente se negou a falar sobre o medicamento, mas foi pressionado pelo presidente, o senador Omar Aziz, e pelo relator, o senador Renan Calheiros. Ele afirmou que não tem conhecimento sobre a distribuição de cloroquina na rede pública de saúde e que não foi consultado sobre os medicamentos para o tratamento precoce, que foi distribuído ou que vem sendo distribuído pelo governo federal para os hospitais de Manaus e do interior do Amazonas. E disse mais, que ele desconhece a existência de 4 milhões de comprimidos de cloroquina que estão estocados em um depósito do Ministério da Saúde. Ou seja, ele deu indícios claros ali na CPI da existência de uma gestão paralela de combate à pandemia, comandada por pessoas que não são do Ministério da Saúde. Ou seja, uma coisa que tentaram começar lá com Mandetta, com Teich, começou com o general Pazuello, está continuando agora com o ministro Mandetta. O ministro ficou encurralado, se recusou a dizer se concorda ou não com o presidente Jair Bolsonaro sobre o uso da cloroquina. Nesse ponto houve muito bate-boca. Ele afirmou que o Ministério da Saúde ainda não tem um protocolo de combate à Covid-19 e que ainda vai decidir sobre o uso da cloroquina, ou seja, ainda vai discutir sobre isso, por meio de um comitê interno do Ministério da Saúde. Karine. Certo. Bom, o que ele falou também é que pelo menos ele é a favor do distanciamento, né, social e do uso da máscara, que os senadores até parabenizaram ele por essa conduta, elogiaram ele, já que seria um passo à frente aí no que diz respeito em relação ao antigo ministro, nosso ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, não é isso? Exatamente, ele foi bastante elogiado porque ele trouxe esse discurso de alinhamento, de coalizão entre as duas partes do Brasil, né, digamos, aqueles que estão a favor e contra. Né? Logo que ele entrou, ele disse que sou a favor das vacinas, sou a favor do uso de máscaras, só que ele não concordou com o distanciamento social, com as medidas de lockdown, que tem que ser medidas mais bem estudadas por parte dos estados e municípios, enfim, que é um assunto que ser melhor debatido. Ou seja, ele sai pela tangente, mas apoia ele é um cientista, ele é um médico, então ele tem que manter essa postura médica. Mas pode ver, Karine, que pouco a pouco ele vai se encurralando, ele está pouco a pouco se encontrando com o discurso contrário do presidente Jair Bolsonaro, que é o discurso de contra o lockdown. Inclusive, aquele decreto que o presidente assinou, dizendo que vai criar medidas contra o lockdown nos estados, ele não quis dizer se é contra ou a favor também. Ele disse que ele é ministro, vai cumprir com os trabalhos. Ele ficou muito em cima do muro. Bom, e o senador Marcos Rogério, né, dos Democratas de Rondônia, admitiu a possibilidade de convocar o governador do Amazonas, Wilson Lima, para prestar depoimento sobre o colapso do sistema de saúde durante a segunda onda da pandemia aqui, não é? Vamos ouvir, vamos rodar e ouvir o que disse o senador Marcos Rogério. Com relação ao nome do governador, eu penso que a partir do momento que nós recebermos as informações, né, avançarmos com as investigações, é que nós vamos dialogar com o presidente para pautar a convocação do governador aqui, especialmente depois das declarações que foram dadas essa semana também pelo vice-governador.
Hoje, senadores ali já indicaram que deve também fazer um requerimento para convocar o vice-governador à CPI. Eu acho que a CPI tem que investigar os fatos, estejam eles onde estiver. O que nós não podemos aceitar é uma CPI parcial, que queira mirar apenas no governo federal, que queira olhar apenas para o presidente Bolsonaro, porque ali relator e alguns senadores estão, me parece, com um relatório pronto. Querem apenas confirmar a sua versão e focam no presidente Bolsonaro. Eu não sou contra investigar o governo federal, mas nós queremos que essa investigação chegue aonde foi parar o dinheiro. O dinheiro saiu de Brasília, foi destinado aos estados e municípios. O que foi feito com ele? Então, Cadu, é importante que a gente tenha todas as informações, busque todos os depoimentos e, ao final, faça o julgamento. Esse é o momento de apurar os fatos. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e o Amazonas continuou sendo pauta lá na CPI de hoje, né? Porque a entrevista do vice-governador também repercutiu na CPI, conforme a gente conversou, já falou aqui no programa, não é isso, Cadu? Exatamente, Karine. Na verdade, a fala do vice-governador repercutiu no Brasil inteiro. Está no Twitter, no Instagram, no YouTube, muita gente falando sobre a fala dele, que foi uma fala perigosa. Falei hoje, agora há pouco, com o senador Randolph Rodrigues, que é o vice-presidente da CPI, que ele é da Rede Estado do Amapá. Ele falou sobre as declarações do vice-governador Carlos Almeida. Vamos ouvir. Senador Randolph, as declarações do vice-governador do Amazonas levam a apressar ainda mais, a ter mais uma urgência com relação à apuração do que aconteceu no estado do Amazonas? Considero que, inevitavelmente, traz um elemento forte dessa CPI, que é objeto da hipótese que trabalhamos. Ou seja, que o governo federal adotou deliberadamente uma estratégia de infecção geral, de contaminação de todos, de imunidade coletiva, de imunidade natural, ao custo que isso poderia ter. E no caso, pela declaração do vice-governador, e por isso que é impactante essa declaração, com apoio, no caso do Amazonas, do governo local. O senhor pediu a questão da apuração de documentos, né, comunicações e tal, mas os seus requerimentos não foram apreciados ainda. O que foi apreciado foi a convocação do secretário de Saúde. O senhor vai... Tivemos alguns requerimentos apreciados, outros ainda não. Não somente meus, mas de outros colegas senadores. Vamos ter o tempo que vamos traçar a deliberação de todos os requerimentos que tivemos que traçar. O senhor vai pedir alguma pressa com relação à apreciação desses documentos no quais o senhor pede requerimento? Olha, sobre o Amazonas especificamente, já tem algumas autoridades que vão comparecer. Vamos aguardar os documentos que já virão à CPI e também o comparecimento das autoridades aqui. Ok, muito obrigado. Né? Você está ouvindo 18 horas. Bom, ou seja, vamos ter aí os holofotes para o estado do Amazonas em pauta nesta CPI da pandemia do Senado Federal. Não é isso, Carlos Eduardo? Exatamente, Karine. Agora vamos aguardar em que momento em que a CPI da pandemia, da Covid-19, irá convocar os representantes, né, os executivos do governo do Amazonas. Agora, o que ficou agora fechado para a semana que vem, hoje houve uma mudança na agenda, né, Karine, com relação à CPI. Vocês viram que não dá para duas autoridades, não é possível que duas autoridades prestem depoimento no mesmo dia. Então, o que foi decidido hoje pelo presidente, juntamente com os membros? Terça-feira vai ter representante da Anvisa, Antônio Barra, que vai falar sobre o assunto, sobre a questão da Sputnik V, que foi a rejeição dessa vacina. Quarta-feira vai falar o Fábio Van Garten, que era o secretário de comunicação do governo Bolsonaro, que ele saiu após muitas divergências e muitas falas inoportunas e irresponsáveis que acabaram prejudicando o governo. E quinta-feira vai ter a presença, o depoimento do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que é considerado o líder da ala ideológica do governo de Jair Bolsonaro. Da ala mais extrema, não é isso? Muito. Exatamente. Então vai ser
semana que vem muitos embates. E vamos continuar cobrando a convocação dos representantes do Amazonas, governador, vice-governador, inclusive secretário, ex-secretário de executivo de saúde. Vamos continuar acompanhando. Vamos aguardar. Muitíssimo obrigada por mais essa participação, trazendo os destaques aí de Brasília para a gente. Conversamos com o jornalista Carlos Eduardo. Um abraço a todos, um abraço Karine, um abraço Carlão. Um abraço, Cadu. Boa noite. Tchau, tchau. Bom, e amanhã não teremos reunião da CPI, mas na semana que vem, como o Carlos Eduardo adiantou para a gente, vamos ter aí uma agenda repleta de muitas convocações e muitos assuntos aí que vai investigar, né? Está investigando as ações do governo federal, também de estados e municípios no combate à pandemia da Covid-19. Você está ouvindo 18 horas. E o ex-secretário do Estado, João Paulo Marques, vai depor na CPI do Senado. A Polícia Federal flagrou conversas no WhatsApp sobre a compra dos ventiladores pulmonares com o governador Wilson Lima. Exatamente, Carlão. O cientista social e professor da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, ele defende a necessidade de uma apuração no Senado, já que no âmbito estadual, o governo Wilson Lima tem sido blindado pelos deputados aqui do estado do Amazonas. Vamos conferir mais detalhes sobre esse assunto agora na reportagem de Odiné Araújo. O requerimento de convocação do ex-secretário executivo de saúde do Amazonas, João Paulo Marques, foi aprovado ontem pelos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado. A data do depoimento ainda será marcada. João Paulo Marques é um dos denunciados pela Procuradoria-Geral da República ao Superior Tribunal de Justiça na investigação que trata da compra de 28 respiradores por quase 3 milhões de reais em uma loja de vinho. A lista inclui o governador Wilson Lima, que foi apontado como chefe da organização criminosa pela PGR, e o vice-governador Carlos Almeida Filho. João Paulo Marques foi flagrado em quebra de sigilo telefônico pela Polícia Federal em troca de mensagens com o governador sobre o processo de licitação para a compra superfaturada dos ventiladores inadequados para pacientes da Covid-19. Na conversa, há indícios de que o processo da compra estava sendo montado no dia 24 de abril do ano passado, 16 dias após o pagamento à empresa FJAP, a loja de vinhos que vendeu os ventiladores. O cientista social e professor da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, defende a necessidade de apuração do Senado, já que no âmbito estadual, o governo Wilson Lima tem sido blindado pelos deputados do Amazonas. É preciso que tudo isso seja muito bem apurado, que não se brinca com a vida das pessoas e muito menos com a morte das pessoas. Qualquer sociedade humana, a morte é algo sagrado. E quando uma quadrilha se assenta sobre os cadáveres das pessoas para ganhar dinheiro, isso a sociedade não pode deixar. Voto tem consequências. Quando as pessoas votam mal, as consequências são terríveis sobre a vida das pessoas. O cientista social diz que o mais cruel da compra dos ventiladores no ápice da primeira onda da Covid-19 foi pensar em lucros em meio aos corpos das vítimas da doença. Houve um esquema poderoso e que não é novidade, esquemas que a máquina pública utiliza já há muito tempo, de intermediação para gerar riqueza, lucro imoral, ilegal e sobre corpos, sobre os cadáveres das pessoas. A CPI do Senado também aprovou o requerimento do presidente, o senador Omar Aziz, para a convocação do secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, que deve ser inquirido na próxima semana. Odiné Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 24 minutos. Você no melhor Mix do Brasil, conferindo as principais notícias do dia até às 7 da noite. Mais uma edição do programa 18 horas. E daqui a pouco, em operação de combate ao crime organizado, prende policiais suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas aqui em Manaus. É um instante só aqui no 18 horas. Mix. Vamos conferir a previsão do tempo, hein, para esta madrugada de quinta-feira, ou melhor, a noite de quinta-feira, Karime Leão, e a madrugada de sexta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão.
Previsão do tempo. E a previsão, Carlão, é de mais chuva, viu? De acordo com informações aqui do Clima Tempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 34 graus. As chances de chuva são de 67%. E a umidade relativa do ar fica entre 59% e 96%. 6h31, boa noite. Mix. Colapso no sistema de saúde do Amazonas novamente foi destaque na mídia nacional. Isso porque o jornal O Globo teve acesso ao depoimento de Maiara Pinheiro, que é secretária de gestão do Ministério da Saúde. No depoimento, ela confirmou para o Ministério Público Federal que foi a responsável pelo planejamento de uma comitiva de médicos que difundiu o uso de medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19, como cloroquina, aqui em Manaus. É isso, dias antes do sistema de saúde do Amazonas entrar em colapso em janeiro deste ano. Vamos saber mais detalhes sobre o depoimento da secretária na reportagem de Nathalie Moraes. Conhecida como capitã da cloroquina, a secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde, Maiara Pinheiro, confirmou em seu depoimento ao Ministério Público Federal que foi ela a responsável pelo planejamento de uma comitiva de médicos que difundiu o uso da cloroquina aqui no Amazonas. A promoção de remédios sem eficácia e as ações do Ministério da Saúde antes e durante o colapso em Manaus são alvos das investigações da CPI da Covid no Senado. Maiara é uma das 6 pessoas que respondem a uma ação por impobridade administrativa movida pelo Ministério Público Federal no Amazonas por conta da ação dos governos estadual, federal durante a crise no sistema de saúde. Além dela, são alvos da ação o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, e o ex-secretário executivo da pasta, Elcio Franco. Já há pelo menos um requerimento pedindo a convocação de Maiara para testemunhar na CPI da Covid, por indicar a compra de medicamentos sem comprovação científica. Segundo a infectologista Ana Sobral, mesmo com todas as pesquisas realizadas ao longo de 2020, a eficácia da hidroxicloroquina não foi comprovada. Ao longo desse ano de 2020, que a gente estudou exaustivamente esse novo coronavírus, o que a ciência concluiu? Quais as conclusões de todos os estudos em relação à ivermectina e à cloroquina? Importante, pessoal, não tem fundamentação nenhuma. Nem a cloroquina, nem a ivermectina servem para prevenção e nem tratamento da Covid-19, tá? Na verdade, a Covid-19 não tem um tratamento específico, não tem, tá? Então, é importante a gente saber, a ivermectina não funciona, ela serve para piolho, que é uma beleza, mas não serve para Covid, tá? E a cloroquina funciona para várias outras doenças, mas não funciona para a Covid, tá? Ao contrário, quando a gente dá um medicamento que não está indicado, a gente está exposto naturalmente aos efeitos colaterais desse medicamento. Então a gente tem que ter muito cuidado. Segundo Maiara, a função das visitas era orientar profissionais de saúde sobre as alternativas para o tratamento do novo coronavírus aqui na nossa cidade, que enfrentava no momento um aumento descontrolado no número de casos e de mortes causadas pela Covid-19. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o deputado amazonense Marcelo Ramos, que é vice-presidente da Câmara, lançou um pacto nacional tributário em busca de apoio para medidas econômicas. Carlão, ao todo, 120 entidades representativas da indústria, comércio, serviços e setor públicos estão na proposta de pacto. Vamos conferir mais detalhes sobre essa proposta agora na reportagem de Júlia Gomes. O Pacto Nacional Tributário é um conjunto de medidas infraconstitucionais que buscam simplificar e tornar mais justo o sistema tributário do país. A coletiva de lançamento aconteceu nesta quarta-feira no Salão Verde da Câmara dos Deputados.
e foi lançado pelo presidente da Câmara, o deputado Marcelo Ramos, do PL pelo Amazonas, e contou com o apoio de mais de 120 entidades representativas do setor produtivo brasileiro. O anúncio aconteceu um dia depois de o presidente da Câmara, Arthur Lira, extinguir a comissão da Casa que analisava a reforma tributária, a PEC 45. Para o deputado Marcelo Ramos, a partir de agora haverá uma priorização do projeto de lei enviado pelo governo federal ao Congresso no ano passado, que unifica o PIS e a COFINS para criar a contribuição sobre operações com bens e serviços. Nós entendemos que a partir desses fatos novos, haverá uma priorização da lei da CBS, da contribuição sobre bens e serviços, que nós entendemos não é uma solução do sistema tributário nacional. Primeiro, porque simboliza muito pouco na diminuição da complexidade do sistema, simboliza muito pouco na diminuição do contencioso, consequentemente, e, acima de tudo, é claramente uma proposta que tem como objetivo aumentar a carga tributária, em especial sobre setores que têm grande capacidade de empregabilidade no nosso país, como em especial setor de serviços, saúde, educação, construção civil, transporte coletivo, que são alguns dos setores aqui representados. O Pacto Tributário propõe a unificação de 5 tributos que incidem sobre o consumo, a fim de criar o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. Pela proposta, seriam substituídos o PIS, Programa de Integração Social, COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, e o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, que são cobrados pela União, além do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, recolhido pelos estados, e o ICS, Imposto sobre Serviço dos municípios. A ideia é unir os 3 poderes da República, Legislativo, Executivo e Judiciário, para que fossem realizadas mudanças de natureza infraconstitucionais, mais fáceis de aprovar e com o objetivo de melhorar o ambiente de negócios do país. Entidades como a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, o Movimento Simplifica Já e o Instituto Brasil 200, com representantes dos setores públicos e privados comprometidos com a melhoria do sistema tributário nacional, declararam apoio à ideia do Pacto Tributário. O coordenador do Movimento Simplifica Já, Roberto Macedo, disse acreditar que as medidas que simplificam tributos preparam as bases para uma futura redução da carga tributária. É uma proposta que não traz guerra entre setores e não traz aumento de carga tributária. E também ela prepara as bases, em termos de sistema, em termos de tecnologia, para a futura redução de carga tributária, de forma a transferir um pouco a carga do consumo para a renda e para o patrimônio. É uma proposta que gera emprego, uma proposta que não traz guerra de setores, uma proposta que traz uma simplificação imediata. É importante lembrar que são 4 módulos em que a principal, o deputado Marcelo Ramos já falou muito bem, a principal é tratar do ICMS, que é um IVA. Lembramos que o ICMS é um IVA e tem que ser aprimorado. E o problema é que nós não temos o ICMS. Temos 27 ICMS no Brasil. E não se integrando os sistemas entre os estados. Então é importante essa unificação em termos de legislação e em termos de sistema. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. O Ministério Público deflagrou nesta quinta-feira uma operação de combate ao crime organizado chamada de Operação Arroxo, prendendo policiais suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas aqui na capital. Segundo as investigações, os acusados agrediram e ameaçaram membros de uma facção criminosa para que eles entregassem mais de meia tonelada de drogas. A operação cumpriu 4 mandados de prisão temporária e 10 mandados de busca. Vamos saber os detalhes com a repórter Nathalie Moraes. Confira. O Ministério Público Estadual realizou hoje uma operação de combate ao crime organizado em Manaus. Entre os presos estão um ex-policial militar, um coronel da Polícia Militar e um investigador da Polícia Civil. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão temporária. Segundo o Ministério Público, os suspeitos tinham acesso às informações sigilosas, participavam das apreensões de drogas, ficavam com os entorpecentes e depois vendiam todo o material. Segundo o promotor de combate ao crime organizado, Armando Gugel,
O esquema foi descoberto após uma apreensão de mais de meia tonelada de drogas este ano. Durante a ação, um dos suspeitos, o ex-policial militar, ficou com um celular que deveria ter sido apreendido. O aparelho foi rastreado e a polícia identificou que ele mantinha contato com um coronel da Polícia Militar, que, por sua vez, trocava informações com o investigador. Ao iniciar essas investigações, foi possível constatar que um dos aparelhos, que tinha sido subtraído também do local, pelos agentes que se identificavam como policiais, agiam, segundo as pessoas que estavam na casa, como policiais, teria sido subtraído também vários aparelhos eletrônicos desse local, e esses policiais, supostos policiais, no momento, se evadiram do local, levando a droga, e não realizaram a prisão de ninguém, deixaram as pessoas lá no local. E essas pessoas, logicamente, também estavam participando da traficância para a determinada facção criminosa. E seguindo as pistas dessa investigação, foi possível perceber que os agentes do roubo desses eletrônicos, um deles estava no uso do aparelho que foi utilizado no roubo. Agora, as investigações continuam, pois há suspeita de mais envolvidos neste esquema criminoso. Nathalie Moraes para o 18 horas. E segundo os coordenadores dessa operação, um dos líderes dessa milícia policial é o coronel da ativa Glaubo Alencar, que foi um dos presos hoje. E a expectativa é de novas prisões nos próximos dias com o desenrolar aí das investigações. Vale lembrar que na operação anterior já havia sido presos 10 pessoas, entre eles vários policiais militares. E hoje também a Polícia Federal deflagrou a Operação Grão Branco contra o esquema de tráfico internacional de drogas. Foram cumpridos 110 mandados judiciais no Amazonas e nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Maranhão, Pará, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. E entre os mandados há 38 de prisão e 72 de busca e apreensão. O objetivo da operação é desarticular quadrilha responsável por tráfico internacional de drogas. Pelo menos 4 toneladas de cocaína foram apreendidas já, Karine. E o nome da Operação Grão Branco é por causa do transporte de grãos como soja e milho do estado de Mato Grosso para São Paulo, para justificar as viagens das carretas que transportavam a cocaína. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, caridade com dinheiro do contribuinte. A Associação de Deputados e Ex-Deputados do Amazonas recebeu quase 3 milhões de reais em emendas parlamentares para comprar e distribuir cestas básicas. É o nosso assunto em instantes. Previsão do tempo, e vamos saber a temperatura para amanhã. Amanhã é sexta-feira, hein? Tempo e temperatura com Karine Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol com algumas nuvens. Deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 22 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 56%, podendo chegar até a 94%. Em Manaus, 6 horas e 47 minutos. Boa noite. E os bispos da Amazônia entregaram para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, uma carta pedindo a retirada do projeto de lei sobre a grilagem de terra. O documento, assinado por mais de 60 bispos que atuam na Amazônia, alerta para os impactos da medida aqui na região. Carlão, e segundo Dom Mário Antônio, que é segundo vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e já atuou na diocese aqui de Manaus como bispo auxiliar, o objetivo da carta é o cuidado com o meio ambiente e, sobretudo, o respeito com os povos indígenas. Vamos conferir mais detalhes sobre o assunto agora na reportagem de Júlia Gomes. Os bispos da Amazônia brasileira redigiram uma carta que foi entregue ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na última terça-feira, por meio da presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A carta pede a retirada da tramitação do projeto de lei 510 de 2021, um projeto que altera as regras de regularização fundiária em terras da União, popularmente chamado de legalização da grilagem de terra, que foi colocado em pauta no Senado na semana passada. Para os bispos, o projeto favorece a aprovação de uma lei na contramão dos projetos de cuidado e proteção ambiental.
Eles pedem a retirada da tramitação do projeto devido ao afrouxamento das regras ambientais no país, inclusive na Amazônia. Dom Mário Antônio, segundo vice-presidente da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e atual bispo de Roraima e que já atuou na Arquidiocese de Manaus como bispo auxiliar, ao lado de Dom Luiz Soares e Dom Sérgio Castriani, disse que o objetivo da carta é o cuidado com o meio ambiente e, sobretudo, que o respeito com os povos da Amazônia e de pequenos e médios produtores de todo o Brasil sejam considerados. Pois, segundo ele, o projeto de lei como está permite que florestas públicas invadidas e desmatadas em qualquer tempo sejam legalizadas. Consideramos isso uma afronta a toda a sociedade, uma vez que isso também pode acirrar mais os conflitos no campo e aumentar a procura por terras, na certeza da legalização mais adiante, com novas mudanças da lei. É impossível compactuar com isso, porque o projeto de lei visa, não digamos assim, beneficiar quem vem destruindo a Amazônia. Para Dom Mário Antônio, é preciso sim punir os que roubam patrimônio público, os que agem criminalmente contra a natureza, ao invés de premiá-los. E por esse motivo, a intenção dos bispos é que o projeto seja retirado de pauta e que haja audiências públicas para debater o assunto. Somos nós, bispos da Amazônia, em favor da criação, em favor da ecologia integral, o que vale dizer, em favor das pessoas, em primeiro lugar, que residem na nossa querida Amazônia. A carta foi assinada por mais de 60 bispos que atuam na Amazônia e entregue durante um encontro virtual. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a Associação de Deputados e Ex-Deputados do Amazonas recebeu mais de 2.800.000 reais em emendas parlamentares para comprar cestas básicas. Bom, e as cestas vão ser doadas para famílias em vulnerabilidade social por conta da pandemia Covid-19. O detalhe é que os próprios deputados estaduais é que vão fazer a distribuição para os seus eleitores. Vamos aos detalhes desta história com a repórter Júlia Gomes. O valor total repassado pelo governo para a Associação dos Deputados e Ex-Deputados do Amazonas é de R$ 2.882.624. De acordo com o presidente da associação, o ex-deputado Fausto Souza, com a verba destinada a partir das emendas impositivas dos deputados da Assembleia Legislativa do Estado, serão compradas 34.368 cestas básicas, que serão doadas a famílias em vulnerabilidade social afetadas pela pandemia de Covid-19 e também pela cheia dos rios, tanto na capital como no interior. O montante é resultado de emendas parlamentares destinadas por 15 deputados que disponibilizaram individualmente cerca de R$ 200 mil. O ex-parlamentar Fausto Souza, que é presidente da Associação de Deputados e Ex-Deputados do Amazonas, responsável pela execução do projeto de aquisição das cestas básicas, informou que a distribuição do material será por conta de cada deputado que destinou a verba. A previsão para começar essa distribuição é a partir do próximo dia 10. Cada deputado vai ter direito à sua cota de cestas básicas e irão distribuir, né, na medida que seu gabinete, que conhece as necessidades nos municípios e também aqui na cidade, na capital. O projeto foi feito através da associação, da DEAN, né, um termo de fomento, inclusive é fomento para a associação. A DEAN hoje está toda legalizada, né, junto aos órgãos, principalmente as FEAs, para a aquisição dessas cestas. E o Estado vai dispor de certa quantia, nós faremos a aquisição das cestas e vamos entregar aos deputados e vamos acompanhar também as entregas através de nossas assistentes sociais, que estarão acompanhando cada entrega que os deputados, com certeza, têm suas logísticas
e vão fazer essas entregas. Os extratos dos termos de fomento foram publicados no Diário Oficial do Estado na última segunda-feira, dia 3 de maio. Eles não informam a quantidade de cestas básicas a serem distribuídas pela Associação dos Deputados. Os documentos foram assinados pela secretária de Estado de Assistência Social em exercício, Khadija Jamel Boadana. A secretária titular é a deputada estadual licenciada Alessandra Campelo. O ex-deputado Fausto Souza elogiou ainda a ação dos deputados e espera que outras possam acontecer. E isso aí foi uma ação maravilhosa, que eu espero que tenha outras, né? Você sabe que uma cesta na faixa de R$80 é uma boa cesta. As famílias vão se alimentar com isso aí, mas depois acaba. Então eu espero que possa ser feita mais na frente alguma outra ação dessa natureza. Vale lembrar que a Assembleia Legislativa do Amazonas tem vários pedidos de impeachment contra o governador Wilson Lima. Seu presidente, Roberto Cidade, prometeu em fevereiro que a Procuradoria da Casa iria avaliar e não mais falou sobre o assunto. Seu presidente, Roberto Cidade, prometeu em fevereiro que a Procuradoria da Casa iria avaliar e não mais falou sobre o assunto. A empresa Navegação Cidade, da família dele, mantém negócios milionários com o governo. Na última terça-feira, Wilson Lima anunciou que enviará à Assembleia uma proposta para tornar permanente o auxílio emergencial estadual a 300 mil famílias em vulnerabilidade social. O programa Cartão Auxílio Estadual foi lançado pelo governo do Amazonas em janeiro deste ano e começou a ser pago a partir de fevereiro a 100 mil famílias em 3 parcelas de R$200. O auxílio permanente proposto pelo governo será menor, de R$150. Júlia Gomes para 18 horas. Bom, é aquela história, fácil, né? Fazer caridade com o dinheiro do contribuinte é muito fácil e eticamente questionável. Fica aí a dúvida no ar, né? Se essas cestas básicas vão servir de instrumento eleitoral, que é ilegal. Você está ouvindo 18 horas. Bom, falando aí em cesta básica, a cesta básica em Manaus acumulou alta de 6% no primeiro quadrimestre deste ano. O aumento dos preços dos itens essenciais foi constatado em pesquisa realizada pela Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. E a pesquisa aponta ainda reajuste de 5,15% no valor médio da cesta básica em abril, na comparação ao mês de março. Ou seja, em março, o consumidor desembolsou R$ 251,05 para comprar os produtos essenciais. Essa mesma compra no mês de abril custou R$ 263,98 pelos mesmos itens. Karime, o levantamento feito entre os últimos dias 29 e 30 de abril coletou dados de 26 itens essenciais em 10 supermercados nas zonas oeste, norte e leste de Manaus. No acumulado do primeiro quadrimestre de 2021, o valor da cesta básica foi influenciado pelo aumento significativo, inclusive, de produtos considerados obrigatórios aí na lista de compras do consumidor, como o ovo, por exemplo, a linguiça calabresa, o feijão carioca, que todos gostamos, e o desinfetante. Bom, e de acordo com a pesquisa, o preço médio da cartela de ovos, da cartela com 30 ovos, né, aumentou 14,28%, saltando de R$ 14,22 em janeiro para R$ 16,25 agora em abril. Logo depois vem a linguiça calabresa, com alta de 7,8%, o feijão carioca aí, o seu preferido, Carlão, sim, uma alta de 6,79%, e do desinfetante, com aumento de 15,5%. Karime, olha aí, na contramão dos alimentos, tivemos como destaque o óleo de soja, que apresentou uma queda de 3,04%. Na avaliação da pesquisa, essa alta no acumulado dos 4 primeiros meses do ano tem um reflexo direto na cesta básica, aí, que é reduzindo o poder de compra dos consumidores amazonenses. 18 horas. Agora são 6h58 em Manaus e nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no estado do Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, por meio do boletim diário da Covid-19, traz o diagnóstico de 545 novos casos no estado, totalizando para 373.947 os casos no Amazonas. Ainda
Segundo o boletim, foram confirmadas 16 mortes por Covid-19, elevando para 12.707 o total de mortes pela doença aqui no estado. E no panorama Covid no Brasil, foi anunciado hoje no Rio de Janeiro a descoberta de uma mutação da variante do novo coronavírus P1 encontrada em Manaus. Ela foi batizada como P1.2. E o Brasil soma hoje 14.936.464 casos confirmados de Covid-19. O país soma 414.645 mortes e, de acordo com informações do Ministério da Saúde, o país tem hoje 13.300.000 pessoas recuperadas da doença. Agora, 6h59. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O noticiário recente piorou a situação política do governador do Amazonas. Hoje, o vice-governador Carlos Almeida Filho acusou Wilson Lima de se alinhar à teoria da imunidade de rebanho na gestão da pandemia de Covid-19. O vice-governador é ex-aligado, ex-defensor e um dos grandes responsáveis pela eleição de Wilson Lima. Carlos Almeida disse que, após ser acusado no escândalo da compra superfaturada de respiradores, Wilson Lima se alinhou à tese de imunidade de rebanho para agradar o governo federal. A denúncia é gravíssima. Acusa o governador de tentar se salvar, colocando em perigo a vida do povo do Amazonas. A tese de imunidade de rebanho não é científica no caso da pandemia e pode ter levado o Amazonas a virar um lugar perfeito para o nascimento da P1, que matou milhares este ano no estado. Os próximos dias serão bastante turbulentos para a defesa de Wilson Lima, que nega as acusações de seu ex-aliado. O vice-governador já está convocado a depor na CPI da pandemia no Senado. E o assunto ainda vai render muito material para o noticiário nacional. 18 horas. 7-1 Carime, cortesia para o Circo Marcos Frota. Isso aí, vamos lá. Quem nos acompanhou pelo aplicativo Mano, Angélica Santos e Carlos Eduardo Pereira. Cada um vai levar um par de ingressos para conferir o espetáculo do Circo Marcos Frota. É só vir aqui na sede da Rádio Mix, na Rua Fortaleza, 585 Adrianópolis, em horário comercial, ok? 7-1, boa noite, Carime. Beijo, obrigada pela companhia. Continue bem, continue em 100,7. Amanhã é sexta, em sexta-feira, a partir das 6, estaremos de volta com você aqui para mais uma edição do 18 horas no melhor mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.